Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Vamos falar de um jogador do Napoli que interessa ao Flamengo, segundo a imprensa italiana. A gente está falando de goleiro, o goleiro Ospina, David Ospina, do Napoli, da seleção colombiana. Tá vendo que a gente está falando de jogador colombiano hoje? Já falamos do Quinteiro, citamos James Rodrigues e agora mais um, o terceiro. Para fechar a trinca, Ospina no Flamengo. Ana Beatriz Atti, o que você tem de informação com relação a isso? A imprensa italiana já está tratando como uma aproximação, é um goleiro de 33 anos, né? E tem recebido também sondagens de outros times, inclusive do mundo árabe e de outros lugares também. Seria uma boa? Cara, antes de mais nada, eu fui ver até um histórico. Primeiro, né, um jogador de 33 anos, então você já dá uma olhadinha no histórico, tudo certinho. Eu estava vendo aqui, cara, temporada 2020-21, ele foi ausência por poucos dias, mas ele teve uma, duas, três, quatro, 5 lesões na temporada. Uma de problemas musculares, que ele ficou fora uma semana, depois ele teve queixas nos adutores, 13 dias, teve uma lesão no dedo, 2 vezes lesão no dedo, não, uma lesão no dedo, uma lesão muscular, que ele ficou 1 mês fora, quase, 25 dias, e depois teve uma outra lesão no dedo também, eu acho, se não me engano, que tá aqui. Então é um jogador também que você tem que dar uma olhada e falar assim, cara, vamos lá. O que a gente não tem, qual é o nosso maior problema com o Diego Alves? É justamente a questão física. Um jogador que a gente já sabe que não consegue, ou provavelmente não vai conseguir, ou a gente já está imaginando a intensidade, mesmo a questão do calendário que vai ser mais curto, né? A gente tem Copa do Mundo, vai precisar dar uma acelerada, etc. Tudo aquela coisa que a gente já sabe. Então é um jogador que a gente, pelo menos, espera que vá passar ali pelo departamento médico um pouco mais do que o normal. E calma aí, tem alguém falando que o Rafael Lima tá o quê? Vai gostar do Demo do Flamengo. Pois é. Então a gente também tem que considerar que assim, o padrão dos goleiros que o Flamengo, que até agora saíram na imprensa, que o Flamengo sondou, que o Flamengo mostrou interesse, que o Flamengo tentou abrir conversa, etc, etc, são goleiros experientes. A gente percebe que o Flamengo está indo em goleiros experientes, goleiros com currículo, com passagens. Esse, no caso, um goleiro de seleção, que também tem passagens por clubes grandes, etc, etc. Então, a gente percebe esse padrão. Imagino que o goleiro que o Flamengo vai trazer seja um goleiro experiente, um goleiro com muita carga, com muita bagagem, mas não dá para a gente também olhar para um goleiro que tem apresentado, que viveu, por exemplo, na última temporada, uma das piores dos últimos anos, em que ele mais teve participações, né, mais frequência no departamento médico. Ele teve um problema muscular que tirou ele 1 mês. E aí? Sabe, assim, então a gente tem o Diego Alves, mas a gente tem um outro goleiro que tem apresentado um histórico recente de lesões acima do que ele vinha apresentando nas outras temporadas. Isso é uma questão que a gente tem que dar uma olhada também, porque não adianta, assim, não adianta você olhar para um goleiro experiente se você não está percebendo que esse goleiro vai te dar condições de manter ali uma sequência, de manter de estar presente quando o Diego Alves, eu já falei isso 1000 vezes, eu não acho normal um clube do tamanho do Flamengo, que brigou por tantas coisas, né, principalmente nos últimos anos, não ter, desde o momento em que o Diego Alves assinou, oferecido uma sombra ao Diego Alves, mas uma sombra, assim, capaz de realmente ser titular, de você contratar, de trazer, que seja um nome que você fale assim, cara, o Diego Alves está se sentindo ameaçado, tem a titularidade ameaçada, o próprio Paulo Souza vem falando agora, né, desde que ele assumiu, que ele quer uma competição interna, etc, etc. Não estou falando que o Hugo seja ruim, eu acho o Hugo um baita de um goleiro, mas o Hugo, para mim, na minha visão, ele não faz uma competição interna com o Diego Alves a ponto de ameaçar a posição do Diego Alves. E o Diego Alves, ele nunca teve um goleiro que ameaçasse, de fato, a titularidade dele. O Flamengo entendeu isso. O Flamengo entendeu essa questão e está buscando um goleiro experiente. Pelo menos foi o padrão dos 3 nomes que saíram até agora. Mas o Flamengo tem que olhar também para a questão física, para a questão de lesão, para a questão de tudo isso. Porque não adianta você só trazer a experiência se não vai suprir o maior problema do Diego Alves. Porque a experiência com o Diego Alves a gente tem. É um goleiro que a gente já sabe que é experiente, um goleiro que a gente sabe que vai entregar. O problema dele Ana, é o físico. Desculpa até o corte, né? Mas acho que você já deu o teu papo.
Até perguntar para você e para Mari sobre o Diego Alves, porque o Daniel Pena comenta aqui no chat que não sente mais segurança com o Diego Alves no gol. E ele já fez muito pelo Flamengo e tal. Vocês acham que é também sobre isso, né? Além da questão da concorrência, que a Ana já colocou muito bem, eu ainda sinto segurança. Eu acho que ele. Eu já falei na semifinal da Libertadores, o que ele agarrou no Barcelona ida e volta, para o Flamengo não ter saído vazado, foi o Diego Alves. Assim, tem muito na conta do Bruno Henrique, mas tem muito na conta do Diego Alves. O Diego Alves ele foi fundamental em vários jogos de mata-mata na era do Renato. O próprio jogo do Galo também, ele fez defesa bem interessante, o Flamengo ganhou ali de 1-0, mas falando de Libertadores, o peso da Libertadores, a semifinal, eu acho que se o Flamengo passou com a tranquilidade que passou, foi muito pelo Diego Alves, porque o time já não jogava tão bem quanto ali nas primeiras fases que estava goleando, etc, mas a gente, né, tem jogador extremamente decisivo, que é o Bruno Henrique, e o Diego Alves. Então, fez uma grande temporada, né? Com certeza a temporada de 2021 do Brasil, Diego Alves foi melhor que de 2020, né? Com certeza. E aí, Mari, show? Bom, assim, eu sinto segurança no Diego Alves, partindo logo pro abafa. Eu sinto segurança, mas eu acredito que o que influencia o Diego Alves é justamente o fato dele saber que só tem ele. Acho que a competição interna é essencial para o cara dar aquele algo mais. Tanto que em alguns jogos ele leva uns gols assim que é meio que bobeira, sabe? Aquela coisa que se ele tivesse mais atento era uma bola que ele pegaria. Então, assim, eu sinto segurança, é um goleiro excepcional. Eu acho que, inclusive, o Flamengo deveria fazer um trabalho com os goleiros de base, com o Diego Alves, com relação à leitura dele para pegar pênalti. Entendeu? Acho que o Diego Alves está aí todo esse tempo no Flamengo, o Flamengo deveria ter esse planejamento. Vamos aqui fazer uma observação que o César, que também era um bom pegador de pênalti, mas depois que o Diego Alves chega, ele melhora. Então, apresentando até alguns movimentos iguais do Diego Alves. Então, assim, é interessante você aproveitar esse tipo de profissional que está no clube e que pode agregar muito para a base, porque o Flamengo forma bons goleiros, né? Mas precisa dar uma melhorada. Pô, esse cara passou aqui todo esse tempo, pegou todos esses pênaltis, fez tudo isso. Será que tem alguém que a gente pode aproveitar para sabe, ser o sombra dele para pegar um pouco dessa experiência? Então, isso tem que ser feito, né? Então, assim, mas para mim o principal ponto ele nunca teve uma sombra. Qualquer goleiro desse que está sendo especulado vai ser uma sombra para ele, entendeu? O Ospina vai ser uma sombra, o Neto vai ser uma sombra, até porque o Neto é mais alto, o Neto joga melhor com os pés, o Neto vem de um clube que é excelente formador de goleiro, que é o Atlético Paranaense, né? Os três goleiros, Neto, o Santos, que é o atual goleiro do Atlético Paranaense, e o Everton, que está no Palmeiras. Na minha opinião, é o melhor goleiro da atualidade no Brasil, né? O melhor goleiro brasileiro, é melhor até que o Alisson, né? Que o Alisson ainda está cometendo algumas falhas. Mas, assim, é um excelente goleiro, seria o melhor nome, seria o Neto, na minha opinião. Mas eu concordo com a Ana, não pode ter um goleiro do tamanho do Diego Alves e não ter uma concorrência, ele ficar livre. Quantas vezes, desde que o Diego Alves chegou, o Flamengo ficou desesperado, sem goleiro, porque o Diego Alves se machucou? Vamos contar aqui várias. Teve aquela vez também que ele, por exemplo, ficou um tempo fora, voltou e machucou no primeiro tempo ainda. Não sei se vocês vão lembrar bem qual era o adversário. Ele machucou e já virou lesão, virou desfalque de novo. Então você falava assim, cara, ainda bem, o Diego Alves voltou, estamos mais seguros. E ele machuca no mesmo jogo. Você fala assim, cara, não tem como, assim, não tem como.